Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos estejam a sintonizar nas melhores condições. Como habitualmente, neste horário, Ser Igreja está no ar para conversarmos um bocadinho sobre a vida da Igreja que está em Braga, às vezes também na que está em Viana do Castelo, e as notícias e, finalmente, a Palavra de Deus comentada pelo Padre Luís Marinho. A primeira parte do nosso programa, do nosso Ser Igreja de hoje, é dedicado a um santuário. Temos feito vários caminhos, já fomos a São Bento da Porta Aberta, a Senhora do Sameiro, Nossa Senhora da Fé, em Vieira do Minho. Temos andado um pouco pela Diocese, era a altura de chegarmos à Senhora da Abadia. Um santuário que tem uma história imemorial, é um santuário de uma beleza ímpar, de um barroco puro, muito bonito, com uma imagem absolutamente deslumbrante, que foi centro de culto de muita gente que vinha de longe, sobretudo da beira-mar, para rezar a Deus por intermédio de sua mãe, Maria Santíssima, aqui invocada com o nome de Abadia, provavelmente porque era a gestão dos monges da Abadia de Santa Maria de Boro, aqui perto, os monges de Cister. E não é por acaso que no altar-mor se encontra São Bento e São Bernardo, que são, digamos, a prova provada de que esta igreja dependia de Cister. Sempre São Bento, sempre São Bernardo. E a invocação de Nossa Senhora não fosse a ordem de Cister uma ordem profundamente mariana, com a marca de São Bernardo por pano de fundo e como grande impulsionador do culto e da devoção à Santíssima Virgem. Boa noite, Sr. Padre. Muito boa noite. Eu, com muito gosto que eu tenho aqui, ainda por cima é um jovem que tem a responsabilidade do culto deste santuário. É um santuário antigo, mas mais do que a história que não nos eu ia dizer que não nos interessa, que não é rigorosamente verdade, a história interessa-nos, mas neste programa a história vem por acréscimo. Interessa-nos o hoje e o amanhã. Isto é, como é que o santuário está hoje. Isto é, em termos de peregrinos, de celebrações, de projetos, já encaminhando-nos para o futuro. Mais uma vez, então, boa noite. Ora, Santuário Nossa Senhora da Abadia. Como disse, não nos fixando na história, mas, como referiu na introdução, desde ao longo dos tempos, e já são muitos séculos, que o povo de Deus, a Igreja, vem dos vários cantos de Portugal, e não só, aqui a este espaço. Atualmente vive-se o povo de Deus vive esse caminho, essa peregrinação, continuam a fluir num número estável. Temos a parte celebrativa ao domingo, porque o resto do tempo não é, como não tem população aqui circundante, residente muito perto, está um bocado afastado, teremos ao domingo como sendo no arciprestado da Mares, que embora estejamos na fronteira entre Terras de Boro e Terras de Boro, e logo ali a Vieira do Minho, aqui ao lado, e mais logo ali Póvoa de Lanhoso, estamos mesmo aqui praticamente numa confluência dos 4 concelhos arciprestados. A celebração, a parte celebrativa ordinária, por assim dizer, normal, aos domingos é à tarde, porque nas manhãs há nas paróquias, e a missa da tarde fica como para o povo poder, se por um motivo ou por outro não pode participar na sua paróquia, então sabem que há um sítio onde podem vir celebrar a fé em comunidade. A que horas é a missa aqui à tarde ou domingo? À tarde celebramos a Eucaristia no horário de inverno, chamada na hora de inverno, às 16 horas. No horário de verão temos às 17, e depois nos meses de julho e agosto celebramos ao meio-dia também. Portanto, em julho e agosto, ao domingo, há duas celebrações. Meio-dia e 17. E 17 horas. A do meio-dia ainda não está a ser muito participada, tirando de um momento a outro,
que hoje em dia estamos a viver, que é os passeios paroquiais, que agora está muito difundidos, e então aproveitam e vêm, e muitas das vezes os próprios párocos que tomam conta da presidência da celebração na Eucaristia do meio-dia. E depois outros à tarde e outras horas que, conforme forem falando comigo e marcando, não há assim grandes protocolarismos, mas vamos-nos adequando um pouco ao meio em que estamos, porque são terras pobres, não no valor humano, que isso são ricas, este povo é rico, mas a nível de quantidade. Aliás, há uma desertificação que é visível. Constantemente, conforme vão crescendo os jovens, além de irem para outras terras, para universidades, depois acabam por ficar por lá, outros na questão da imigração e outros. Ao exterior, e há os que morrem e não nascem. Reflete-se também aqui. É uma realidade, é nacional. Evidentemente. E do interior, pior ainda. E do interior ainda mais se nota, mais se sente, porque já somos poucos e 2 ou 3 que desapareçam, a pessoa se falar meramente no aspecto quantitativo. Qualitativo basta um. Mas sente-se a falta, porque batismos nesta zona são muito poucos. Pessoas daqui. Portanto, de qualquer maneira, ao santuário acorrem pessoas a pedir o batismo, os pais, padrinhos, familiares, não é? Casamentos, aos sacramentos, além da Eucaristia. Sim. Depois temos, eu falei na parte ordinária, isto é, da celebração da Eucaristia, que está mais ou menos em calendário. Depois, tanto aqui, como falou um bocadinho na introdução, na Santa Maria de Bouro, como o mosteiro, estes espaços, pela beleza, nomeadamente essencialmente pela beleza natural que o circunda, por este verde, por esta frescura, neste tempo de calor, este barulho, ou silêncio da água, melhor dizendo, de uma forma mais, este silêncio da água a correr, os ribeiros. Aqui por trás do santuário, é lindíssimo. Dá uma paz, e então muita gente que veio uma primeira vez como turista, começa aos poucos e já se torna como um peregrino, com mais ou menos com datas marcadas, que vêm em família aqui ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, para relaxar, para confraternizar e também para celebrar a fé. E na celebração da fé temos depois os sacramentos, que muitos acorrem para a administração do sacramento do batismo, para realizarem o sacramento do matrimónio, que os marcam. E sobretudo no verão, com certeza, não é? Sim, sobretudo no verão. Que é a zona muita de imigrantes e as pessoas aproveitam para ter cá o familiar e mesmo às vezes eles próprios, imigrados, ausentes do país, mas querem vir à terra. E quando digo à terra, aqui o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, embora esteja dentro do espaço geográfico da freguesia de Santa Maria de Bouro e do concelho da Margem, é sentido por aqueles concelhos que referimos há pouco, por estas populações vizinhas, de outros concelhos, de outras terras, é sentido como deles. Isto é de todos. Porque, um exemplo, a parte das primeiras comunhões e comunhões solenes, aquela parte celebrativa, de festa, nas paróquias nas quais eu tenho, que são 3 paróquias de 3 arciprestados, todas praticamente aqui em redor do santuário, realizam-se aqui e não houve, nem do primeiro momento, nenhuma adversidade por causa de ser fora da terra, porque sentem isto também como Deus. Pouco da sua memória, da sua presença, da sua identidade. Muito... Uma das coisas que caracterizava este santuário, e aqui o vizinho de São Bento da Porta Aberta, mas aqui era a grande devoção dos povos do mar, da Póvoa de Varzim, a Púlia. A história mostra que havia um forte fluxo de pessoas da beira-mar. Nota isso ou não é visível, enfim, de forma notável essa peregrinação aqui ao interior e a este santuário mais concretamente? Nota-se, ainda hoje se nota. Isto é normal, gente do mar com incerteza do caminho que percorrem todas as manhãs ou todas as noites, muito presas no sentido à vida, mas no sentido também a uma fé que também lhes dá esse ânimo, essa força, além da família, além do sustento, mas o fruto do trabalho, mas também o sentirem-se também protegidos.
E a Mãe do Céu, para nós católicos, cristãos católicos, temos no nosso coração, e ela tem-nos no coração dela, como um cantinho, um lugar especial, somos seus filhos, não é? Como há vários cânticos da Igreja que assim o referem. Ainda hoje, nesse sentido, vemos na altura da celebração da festa, aqui em honra de Nossa Senhora da Abadia, que é quando? 15 de agosto. 15 de agosto. Começa uma semana antes com novena, depois o tríduo da festa e depois o próprio dia da festa, com celebrações da Eucaristia festiva, procissões, mas ainda hoje vemos um exemplo do ano passado, que é o que me está mais fresco na memória, mas pessoas que na novena, constantemente, e era à noite, para celebrar a Eucaristia, rezarem o terço, a oração mariana do terço, celebrarem a Eucaristia, refletirem um bocadinho sobre o caminho proposto para aquela festa, vieram e vinham bastantes pessoas da zona da Póvoa. À noite? À noite, e depois no final voltavam outra vez para as suas casas, porque no dia seguinte era um dia de trabalho para alguns. Ao longo do ano, já vimos que o dia 15 de agosto, bem, é uma festa universal da Igreja, mas aqui é celebrada também de uma forma muito vincada. Há alguma celebração que gostasse de divulgar, porque acha que é importante e provavelmente ela não está suficientemente divulgada das festas? Obviamente serão festas marianas, mas... Há uma que está cheia de significado para a nossa terra, e não só, mas também para o povo, que é a chamada a festa da Goma. A festa da Goma com a benção dos campos, ou das culturas dos campos, que aqui celebramos e fazemos a festa no segundo domingo de Páscoa, o chamado Domingo de Pascoel, em que a Eucaristia festiva, não há Eucaristia na igreja paroquial, é celebrada aqui, como acontece numa ou noutras celebrações, e então no final disso, ainda a viver o tempo pascal, está o tempo da ressurreição, ainda vivendo mesmo, porque a Páscoa foi há 8 dias atrás, realiza-se essa celebração e faz essa benção dos campos das culturas, que reconhecer, e eu digo porquê, porque participa um número aceitável, mas o reconhecer que é aquilo que às vezes eu tenho referido, e não estou a inventar nada, não é? Mas só com o trabalho nosso, por mais árduo, por mais custoso que seja, nada se alcança se a proteção de Deus, se aquele trabalhar de Deus constantemente nos estiver presente, porque, como nos diz a Sagrada Escritura, Deus de noite, enquanto nós dormirmos, faz muito mais do que nós durante o dia a trabalhar arduamente, não é? Isto acho que é uma atividade interessante e que eu pessoalmente desconhecia. Sei que se faz em muitos sítios, mas não sabia que aqui concretamente se fazia a bênção dos campos. Há outros sítios que se faz a bênção das colheitas, dos animais, etc. Que não é um revivalismo, mas uma necessidade de, a partir dos sinais visíveis, chegarmos ao invisível, não é? E isso que acabou de dizer, Deus trabalha permanentemente, ainda que nós estejamos a dormir, Ele se encarrega, a providência divina. E é um bocado reconhecer isso. E do alto deste monte, como há um bocado falámos na parte de geografia, 4 concelhos que se conseguem deslumbrar daqui da parte mais alta, a bênção estende-se a todas essas culturas e a todo mundo, mas o viver também é uma das celebrações que a meu ver, poderia ser mais participada, não só com a igreja daqui perto, local, mas Deus, mais abrangente. Mais abrangente. E depois há outras celebrações, a celebração solene da entrada na Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, que é celebrado solenemente na parte paroquial aqui. Depois várias, 8 de setembro, de dezembro, a Imaculada Conceição. Também procuramos fazer celebração, porque é um santuário dedicado a Nossa Senhora e também uma forma de fazermos a celebração da Eucaristia festiva, mas também da Imaculada Conceição, mas também no próprio santuário. E, como dizem alguns historiadores, o santuário mariano mais antigo da Península Ibérica.
da Península Ibérica. Segundo Pensa alguns que era de Portugal, mas será, evidentemente. Há várias. Evidentemente. E claro. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Nós puxamos. Pronto. É muito antigo, é muito antigo. Remonta ao início da nacionalidade. Antes de terminar, gostava de lhe deixar esta questão. Que projetos gostaria de ver nascer, desenvolver à sombra deste belíssimo santuário dedicado à Theotokos, à Mãe de Deus? Os projetos. Aquilo que considera que, se tivesse meios, recursos, porque às vezes a gente tem ideias, mas faltam-nos os instrumentos, não é? Se tivesse esses recursos, o que é que gostaria de ver implantado neste santuário que o projetasse mais, de uma forma mais, com uma contribuição maior na nova evangelização, por exemplo, de que nós falamos agora muito e muito bem? O primeiro, e falando em recursos, claro, era uma questão de, talvez, de a parte interior e exterior, uma certa remodelação, mas obras de restauro, uns certos retoques, aqui ou ali. A grande renovação, o grande trabalho que eu gostava de ver neste santuário, praticamente não, a meu ver, não precisa desses recursos, ou chamemos desse material do dinheiro. O primeiro ponto é que continuasse a ser um local, não digo afastado, mas um bocadinho fora da população, um bocado fora do comércio, um bocado fora vamos chamar, da azáfama do dia-a-dia, continuar a ser um local de repouso e de reflexão, paz, de calma, que o relógio não faça falta. Porque nem que seja necessário um semáforo para poder passar na rua, porque há muitos carros a passar, continuar a ser assim, não é ser pequeno, mas a ter essa identidade que lhe é muito característica e que, a meu ver, se poderia e deveria manter. Pronto, há certo que o comércio faz falta, o dinheiro faz falta para poder restaurar, mas às vezes o dinheiro não é tudo. E isso é um aspecto, isto é, continuar nesta linha, nesta identidade que é da paz, do sossego, da calma, da tranquilidade e da serenidade. A outra parte isto tem a ver agora com as estruturas da igreja, mas eu sei que está no alto do monte este santuário, mas é um monte que, graças a Deus, não está despido, está muito verde, tem muita árvore, isto de certos sítios que se consiga ver este santuário, ele perde-se no meio da vegetação que o circunda. Mas que pela Igreja, e não só bracarense, mas pela Igreja universal, mas quem às vezes dizemos universal e dizemos que é de todos, não é de ninguém, e às vezes fica para ninguém, mas a Igreja mais concretamente, e começar pela diocesana e depois difundindo-se à parte de Portugal ou da zona mais aqui do Minho, Douro, por cima do Rio Douro, até ali à Galiza, isto é, que houvesse um olhar mais atento em atividades que eu não tenho nada, antes pelo contrário, contra aqueles santuários considerados o maior de Portugal, ou o segundo maior de Portugal, o terceiro maior ou o quarto maior. Isso, as contas para mim baseiam-se em dinheiro, em receitas, isso para mim não conta. Conta aquilo que faz falta, agora o que falta, mas que fosse visto pelas autoridades eclesiásticas. E vamos começar por Braga, e depois esses difundiam através da Conferência Episcopal para Portugal todo, mas que olhassem para este espaço como um local até a ter em conta, para certas celebrações, a olhar até para certas... mencionar às vezes até numa entrevista que se dá, às vezes num diálogo que se tem, às vezes numa reflexão escrita. Não deixar cair no esquecimento e promoverem um bocadinho, que às vezes, por estar um bocado longe do centro, e que o centro chama-se Braga, por estar assim num cantinho, e graças a Deus que está, senão não estávamos com esta paz, com esta sanidade aqui, não é? Graças a Deus que está, mas às vezes que não caia no esquecimento, que seja também elevado pelos de casa, por nós, pelos de casa, para depois que os de fora tomem conhecimento. Agora, se os de casa não quer dizer que não façam, mas às vezes podia-se fazer mais um bocadinho. Isso não é crime nenhum, o que eu estou a dizer, é mais um bocadinho. Os de fora também,
não sentem, se nós fizermos mais um bocadinho, a começar por mim e acabar em mim, e para que ninguém se sinta atingido, mas a começar por mim e acabar em mim, se eu fizer mais um bocadinho, certamente muita gente descobrirá este lugar e irá aqui ter um verdadeiro encontro com Deus, que no fim e ao cabo, com a felicidade, com a vocação. Muito obrigado por estes minutos que nos concedeu do seu trabalho. Deixou aqui um repto que eu gostava de sublinhar para os nossos ouvintes. O Santuário da Senhora da Abadia é de facto um sítio paradisíaco e, como dizia João Paulo II na exortação pós-sinodal Eclésia na Europa, que era preciso encontrar espaços de oração e de silêncio, pois Braga, a Diocese, nós todos temos aqui em Santa Maria, na Senhora da Abadia, perto de Santa Maria de Borgo, estava bem a enrolar nas palavras, aqui na Senhora da Abadia, temos um sítio que João Paulo II sugeria que houvesse em abundância por toda a Europa, espaços de silêncio, de oração e de reflexão. Aqui fica o desafio e nós voltaremos a falar. É assim, este programa não é meu, nem do técnico que está aqui, o Fernando Fernandes. Ele é da Igreja Diocesana, eu sou um mero instrumento, sou voluntário nesta questão, mas estamos ao serviço da Igreja que peregrina. Portanto, quando a Senhora da Abadia, a Irmandade, tiver algo que te queira comunicar, uma atividade que queira dar relevo, que queira que toda a gente conheça, conte connosco, estamos para servir. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado.